Antes de começar, um aviso. Quanto mais você ouvir, mais tudo vai fazer sentido. Mas pode ser que algumas coisas nunca mais voltem a ser as mesmas. Pronto? Então vamos. Boa noite, Adam. Meu nome é Caio. Tenho 35 anos. Sou porteiro noturno em um prédio residencial na zona sul de Porto Alegre. Trabalho aqui há 6 anos, sempre no mesmo turno, das 10 da noite às 6 da manhã. Já vi e ouvi muita coisa nesse tempo. Discussões de casal, crianças chorando, vizinhos que voltam alterados da balada, barulho de obra fora de hora. Mas nada me preparou para o que aconteceu em outubro do ano passado. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Nunca tive coragem, até agora. Tudo começou numa segunda-feira. O clima já estava esquisito desde cedo, abafado e úmido, como se o ar não se renovasse. Cheguei para o meu turno às 9h40, como sempre, com tempo para trocar de roupa e bater um café antes de assumir o plantão. O porteiro do turno da tarde, o Nelson, estava estranho, calado, com olheiras fundas, segurando a garrafa de café com as 2 mãos como se fosse o único calor do mundo. Ele não falou muita coisa. Só me entregou as chaves, disse boa sorte, com um meio sorriso e foi embora. Achei aquilo esquisito, mas deixei para lá. A primeira coisa que percebi foi o chiado. Vinha do interfone. Um som baixo, estático, como rádio fora de estação. Era fraco, mas constante. Fui até o painel, apertei alguns botões, chequei se tinha ligação ativa, mas nada. Desliguei e liguei de novo. O barulho persistia. Era incômodo. Dei um tapa leve no aparelho e o som sumiu por uns segundos, só para depois voltar um pouco mais alto. Naquela noite, o prédio estava mais silencioso que o normal. Nenhuma movimentação. Nenhum morador desceu ou subiu. Às vezes, nas segundas, o pessoal chega mais tarde ou nem sai de casa, mas aquele silêncio era diferente. Parecia que o prédio estava preso no tempo. Nenhuma luz de apartamento acesa, nenhum som vindo das tubulações. Só o chiado do interfone e a minha própria respiração. Por volta da meia-noite, a câmera do corredor do 2º andar começou a piscar. A imagem travava, desfocava, depois ficava preta. Voltei o vídeo algumas vezes, pensando que poderia ser falha de sinal, mas foi aí que vi. Por 2 segundos, uma forma escura passou de uma extremidade à outra do corredor. Rápida demais para ser uma pessoa. Mas tinha algo ali. Algo baixo, curvado, como se estivesse engatinhando. Congelei a imagem. A silhueta era disforme, parecendo se arrastar com o corpo dobrado ao meio. Tentei me convencer de que era defeito na câmera. Liguei o monitor secundário, voltei à gravação. Mas ali estava de novo, por 2 segundos, curvado, rente ao chão. Levantei para olhar pessoalmente, subi até o 2º andar com a lanterna. O corredor estava completamente escuro. Os sensores de presença não ligaram as luzes como deveriam. Andei até o fim. Bati na porta dos 2 apartamentos daquele andar, fingindo ser uma checagem de rotina, mas ninguém respondeu. No meio do caminho de volta, senti algo estranho. Um cheiro, doce, enjoativo, como mel azedo. Era fraco, mas estava ali. Abaixei, toquei o chão. Estava úmido, uma poça pequena, quase imperceptível. Passei os dedos. Era viscoso e quente. Voltei para a portaria. Tentei falar com o síndico, mas ele não atendeu. Liguei para Nelson, o porteiro da tarde, para perguntar se ele tinha notado algo estranho no turno anterior, mas a chamada caiu direto na caixa postal. A gravação dele estava diferente. Não tinha a voz de costume, apenas um chiado breve antes de encerrar a mensagem. A partir da 1 da manhã, o interfone começou a tocar sozinho. Uma vez, depois outra. Em seguida, mais 3. Todas com o visor mostrando sem número. Atendi. Nada. Só o chiado. Foi na 4ª ligação que algo mudou. Atendi sem dizer nada. E do outro lado veio o som de respiração. Lenta, profunda, longa demais para ser humana.
como se alguém estivesse com o rosto encostado no microfone. O som era irregular, com um estalo no fim de cada inspiração, como se ossos se movimentassem a cada ciclo. Desliguei. O prédio ainda estava em silêncio absoluto. Fui até o hall de entrada. Acendi todas as luzes. Chequei as trancas da porta principal. Tudo trancado. Nada parecia fora do lugar. Mas o chiado agora vinha do fundo do corredor de serviço, perto da porta que leva ao depósito. Era impossível. Não tem interfone ali. Mas o som estava lá. Fui devagar. A lanterna falhava. A luz tremia na parede enquanto me aproximava. E quanto mais perto eu chegava, mais claro ficava o som. Não era mais estático comum. Havia camadas, vozes sussurradas atrás do chiado, vozes sobrepostas como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas debaixo d'água, misturadas em outro idioma. Então a porta do depósito rangeu sozinha e por um instante eu vi. Do outro lado da fresta, entre as sombras das vassouras e caixas empilhadas, havia alguém ou algo parado. Não me olhava. Apenas estava ali, com os braços longos encostando o chão, o rosto coberto por um pano ou cabelo. E por trás daquele pano, duas luzes foscas, como olhos de vidro, brilharam. Era como se esperasse. Não me movi, nem respirei. A porta se fechou devagar, sozinha. Desci correndo de volta à portaria, bati a porta de entrada, tranquei todas as fechaduras e desliguei o monitor principal. Queria que o mundo sumisse, mas o interfone tocou de novo. Tentei desligar o interfone. Puxei o cabo, tirei da tomada, apertei todos os botões com força, mas ele continuou tocando, não pelo sistema, pelo som. O chiado agora vinha de dentro dele, como se o ruído tivesse se impregnado no plástico, vibrando em ondas curtas. A cada toque, minha cabeça doía. Era uma dor aguda, como se algo estivesse pressionando atrás dos meus olhos. Parei, me sentei, fechei os olhos. Fiquei ali por um tempo que não consigo medir. Só lembro de abrir os olhos de novo e o relógio marcava 13h13. Exatamente. Foi aí que o interfone tocou mais uma vez. Atendi e ouvi uma voz. Dessa vez não era só chiado, nem respiração. Era uma voz sussurrada, lenta, e o que ela disse ainda ecoa dentro de mim. Já entrei. Desliguei na hora. Me levantei, girei a chave da porta 3 vezes, olhei pela câmera. Ninguém. Mas o som vinha de dentro do prédio agora. De dentro dos canos, das paredes, como se o chiado estivesse viajando por conduítes, por cabos antigos, como se não fosse só um som, mas algo com volume, com peso, uma presença que ocupava o espaço. A câmera do segundo andar piscou de novo. Liguei o monitor. A imagem travada mostrava a porta do apartamento 204 entreaberta. Estava escuro, mas havia um vulto dentro, parado na sombra da sala. O morador do 204 era um senhor que vivia sozinho, o seu Elias, tímido, discreto, nunca dava problema. Mas aquela imagem, pensei em subir, chamar por ele, mas antes que eu tomasse coragem, a porta fechou sozinha. 3 vezes, como batidas, tum, tum, tum. O interfone tocou de novo. Dessa vez, mostrando um número. Atendi, tremendo. Não é por cima que ele entra, disse a voz. É pelas fendas, pelas coisas partidas. Onde a ferrugem mora. E desligou. Fiquei paralisado. Não sabia se corria, se rezava, se vomitava, a garganta seca, os olhos ardendo. Foi nesse momento que as luzes da portaria se apagaram de uma vez. Tudo escuro. Só o som, não só o chiado, agora era mais. Um zumbido, como se o ar estivesse girando em sentido contrário, como se algo grande estivesse se mexendo em silêncio atrás de mim. Eu não virei, não me movi, não conseguia. Apenas permaneci imóvel, sentindo o peso daquela presença atrás da minha cadeira. E então o interfone tocou uma última vez.
um toque mais longo, contínuo, quase como um lamento eletrônico. Eu atendi. "Agora é você", foi o que disse. Não era voz de homem, nem de mulher. Era o som de algo tentando parecer humano. A entonação errada, as pausas nos lugares errados. E no fim da frase, um clique seco, como se alguém desligasse uma chave geral. E nesse momento, tudo parou. A energia voltou. As luzes acenderam. O monitor religou. Tudo como se nada tivesse acontecido. Mas a cadeira onde eu estava virada. Como se eu tivesse me levantado. Mas eu não levantei. Voltei a olhar para a tela. A câmera do segundo andar mostrava a porta 204 fechada, a luz acesa, como se alguém estivesse acordado. Mas no dia seguinte, descobri que seu Elias havia morrido 3 dias antes. Infarto. A família já estava vindo buscar as coisas. O apartamento estava vazio desde sexta-feira, trancado, desligado da energia. Quando eu disse que vi a luz acesa e que recebi ligação de lá, me olharam com pena. Disseram que eu estava estressado, que andava trabalhando demais. O síndico me afastou por 3 dias, mas o que me assusta de verdade é o que aconteceu ontem. Voltei ao plantão. Estava tentando esquecer, fazer meu trabalho, ignorar o chiado. Mas por volta das 3 da manhã, ouvi um som vindo do interfone. Não o toque, um som de fundo. De novo, aquela respiração. E depois, sussurros. Múltiplos. Como se mais de uma coisa estivesse tentando falar ao mesmo tempo, cada uma de uma distância diferente. Peguei meu celular, gravei o som. Ouvi depois, em casa. No vídeo, não tem nada. Nenhum som. Mas tem imagem. No reflexo do visor do interfone se vê meu rosto. E atrás de mim, uma silhueta curvada, imóvel com 2 pontos esbranquiçados onde deveriam estar os olhos. Desde aquela noite, Adam, o chiado não vem mais só do interfone. Ele agora vem do chuveiro, do meu fone de ouvido. Do rádio do carro, ele se insinua no fundo dos sons normais, se mistura ao mundo, como um sinal. E às vezes, entre um chiado e outro, eu escuto meu próprio nome. Caio, sussurrado, raspado, frio. E agora, eu sei, não foi uma falha no sistema, não foi imaginação. O prédio, o aparelho, a fiação, tudo virou canal. O som encontrou caminho, e o que estava do outro lado já entrou. Antes de seguirmos para o próximo relato, aproveita para confirmar se você já me segue aqui no canal e se o sininho está ativado. Assim, você não perde nenhuma história. Obrigado por estar comigo até aqui. Agora, vamos continuar. Boa noite, Adam. Meu nome é Gabriel, tenho 29 anos. Fui aluno de artes cênicas por 2 semestres na Escola Municipal de Teatro de Pirajuí, interior de São Paulo. Mas essa não é uma história sobre carreira, nem sobre arte. É sobre silêncio, repetição e sobre coisas que continuam. Mesmo depois que todo mundo foi embora, depois de largar o curso, trabalhei com 1000 coisas. Pintura, montagem de som, eventos. E por ironia ou castigo, acabei voltando para o mesmo lugar onde tudo começou. Não como ator, mas como zelador do prédio onde a escola funcionava. O antigo Teatro Municipal Rômulo Vieira. Um prédio de 1936, imenso, meio abandonado, com estruturas em reforma há anos, isolado numa área mal iluminada do centro. Aceitei o cargo porque era noturno. Ninguém incomoda, não tem patrão em cima, e eu precisava de silêncio. Só não imaginava que fosse encontrar exatamente isso, silêncio demais. Um silêncio que parece observar. Na primeira semana, tudo parecia normal. Tarefas simples, desligar luz, trancar porta, checar extintor, fazer ronda no pátio interno e anotar qualquer movimentação. Às vezes,
Funcionários da prefeitura passavam por ali de dia para ver o progresso das reformas, que estavam paradas há meses por falta de verba. À noite, o teatro era todo meu. Ou eu achava que era. Foi na terceira noite que notei a porta do camarim B entreaberta. A chave que me deram não abria aquele camarim. No mapa da planta baixa, ele nem deveria existir. O espaço estava marcado como lacrado por instabilidade estrutural. Mas ali estava a porta, antiga, com maçaneta de latão e dobradiças que estalavam com qualquer brisa. E uma coisa me chamou a atenção: um papel colado com fita crepe, amarelado, onde se lia: proibido entrar durante o ensaio. Aquilo me arrepiou, não só por estar num prédio vazio às 2 da manhã, mas porque ninguém ensaia ali há anos. Voltei no dia seguinte para perguntar ao Pedro, técnico de som aposentado que trabalhou ali por 3 décadas. Ele olhou para o chão, mexeu nos dedos e disse: melhor não mexer com essas salas. Tem coisa que nunca foi desmontada direito. Tem palco que não gosta de ser esquecido. Pensei que fosse metáfora de gente velha, mas depois daquela noite parei de achar graça. Por volta das 3 da manhã, enquanto limpava as poltronas da plateia, ouvi vozes vindo do palco. Não era eco, não era vento, eram falas ensaiadas. Me aproximei, achando que alguém tinha invadido o prédio, mas não havia ninguém. O palco estava vazio, só que as cordas das cortinas balançavam e o foco de luz central estava aceso, aquele mesmo que eu tinha desligado 1 hora antes. Subi até o palco, com a lanterna apontada. Luz fraca, chão de madeira irregular e no centro, uma cadeira. Uma cadeira simples, de madeira gasta, e sobre ela uma folha de roteiro, papel impresso, dobrado ao meio com o nome da peça: A Última Voz, cena final, revisão 6. Não reconheci o texto. Nenhum professor do curso jamais mencionou essa peça. E o estranho é que não havia nome de autor, nem data, apenas as falas. Personagem: A. Quando a cortina fecha, o que você leva com você? Personagem B. Só o que ficou sem aplauso. Li aquilo várias vezes. Era bonito, triste, mas havia algo errado. Na parte de trás da folha, escrito à mão em caneta azul fraca, alguém rabiscou: não complete essa cena. Guardei o papel no bolso e fui embora mais cedo naquele dia. Me sentia enjoado, como se estivesse saindo de um sonho estranho, daqueles que grudam na pele mesmo depois de acordar. Na noite seguinte, fui direto para o camarim B. A porta ainda estava encostada. Empurrei devagar, usando uma vassoura como apoio. O cheiro ali dentro era de poeira molhada, como livro antigo esquecido em porão. A luz não funcionava, então usei a lanterna. O espelho estava parcialmente coberto por fita preta. E sobre a penteadeira, mais folhas soltas. Partes de roteiro, algumas rabiscadas, outras rasgadas ao meio. Mas todas pareciam parte da mesma peça. A mesma fonte. Os mesmos nomes dos personagens. No fundo do camarim, havia uma moldura quebrada com uma fotografia preta e branca. 6 pessoas em pé, lado a lado, no palco do teatro. Nenhum rosto familiar, exceto o da pessoa no centro. Era o professor Tadeu, meu antigo orientador, morto há 4 anos. Na foto, ele segurava o mesmo roteiro que eu tinha encontrado. Levei a fotografia comigo. Não devia, eu sei, mas havia algo naquela imagem que me chamava. Não pelos rostos que estavam desgastados demais para identificar, mas pela disposição das pessoas no palco. Pareciam enfileiradas como em um velório. No centro, o professor Tadeu, sorrindo, mas não como se estivesse feliz. O sorriso era fixo demais, os olhos desfocados. E o que mais me incomodou foi a posição das mãos. Segurava o roteiro com força, mas com os dedos encolhidos, como se alguém tivesse mandado ele segurar.
Na madrugada seguinte, voltei ao camarim B e ele estava trancado. Tentei a chave de novo. Nada. Mas ao olhar para o chão, percebi um novo papel dobrado, empurrado por debaixo da fresta. Nele, com caligrafia irregular, estavam escritas 3 frases. Você abriu a porta. Agora falta a cortina. Não erre suas falas. O papel estava dobrado ao redor de um pequeno fragmento de fita cassete. Levei para casa. Tinha um gravador velho que usava para entrevistas quando ainda pensava em ser jornalista. Coloquei a fita. Apertei play. Por 20 segundos, só chiado. Depois, uma voz. Feminina. Firme. Mas com uma pausa estranha entre as palavras. Como se não fossem faladas por uma pessoa, mas reproduzidas por alguém que apenas decorou sílabas. Ele se aproxima pelo som. Ensaiar é convidar. Ensaiar é abrir. Desliguei o gravador. O som pareceu continuar na minha cabeça e por um segundo, apenas um, ouvi alguém sussurrar meu nome. Gabriel. No dia seguinte, levei a fotografia e as folhas do roteiro à secretaria da escola de teatro. A funcionária, uma senhora chamada Lourdes, estranhou quando viu o título da peça. Disse que nunca ouvira falar em A Última Voz. Essa peça não faz parte do acervo. Quem te deu isso? Disse que encontrei no teatro, nos camarins. Ela empalideceu. Me pediu para esperar. Saiu por alguns minutos. Quando voltou, me entregou uma pasta cinza claro. Nela, uma única folha amarelada com anotações à mão. Era uma ata de reunião interna, datada de 1997. No documento, lia-se: suspensa oficialmente a montagem da peça A Última Voz por decisão unânime da comissão interna. Motivo: instabilidade emocional do elenco, colapso de estrutura psicológica do orientador e incidentes com o ensaio final. Peça não deve ser retomada. Material recolhido e arquivado sob sigilo. O orientador citado era o professor Tadeu. Pedi uma cópia. Lourdes se recusou. Disse que nunca me entregou aquilo, que jamais viu essa pasta, que era melhor eu esquecer. Mas como esquecer o que já entrou na cabeça? Na madrugada de sexta chovia muito. As goteiras do teatro soavam como pingos sobre latão. Gritantes, metálicas. A energia caiu por volta da UNIR. Fiquei com a lanterna, andando de um lado para o outro para garantir que nada estivesse sendo danificado pela chuva. Quando passei pela coxia, aquele corredor estreito entre os bastidores e o palco, ouvi o som de passos correndo nas tábuas. Leves, precisos, quase infantis. Corri até a plateia. As luzes de emergência se acenderam, fracas, vermelhas, mas o suficiente para ver que a cortina estava aberta e 3 cadeiras no centro do palco agora estavam ocupadas. Não consegui ver os rostos. Eram sombras, silhuetas imóveis. Uma delas segurava o roteiro, outra estava de pé, e a terceira parecia olhar diretamente para mim, mesmo sem olhos visíveis, mesmo sem movimento. Me escondi atrás das cortinas. Respirei fundo. Me forcei a dizer em voz alta: quem está aí? E então ouvi uma resposta. Vinda de trás, do fundo do palco, uma voz sussurrou: o ensaio não pode parar. É sua fala agora, Gabriel. Congelado, virei devagar. Ninguém ali. Mas sobre o chão, entre as marcas de fita colada que atores usam para se posicionar, havia algo novo. Uma máscara branca, de teatro clássico, com rachaduras nas bochechas e manchas de um líquido escuro. Peguei a máscara. Estava quente, como se tivesse sido usada segundos antes. Naquela noite dormi mal, e pela primeira vez em anos tive um sonho dentro do teatro. Eu estava no centro do palco, sozinho, mas as cortinas não estavam fechadas, nem abertas. Elas estavam girando. Como se o palco fosse um disco e eu estivesse preso num ciclo, repetindo a mesma fala sem parar. Quando a cortina fecha, o que você leva com você?
Acordei suado, com a garganta seca, repetindo as mesmas palavras. Olhei para o espelho do quarto e havia algo escrito no vapor do banheiro que nem tomei. A cortina ainda está aberta. Depois daquela noite, Adam nada mais voltou ao lugar. Eu tentava agir normalmente no turno, seguir a rotina, varrer, checar luzes, anotar entradas e saídas de técnicos, mas a sensação era sempre a mesma, como se o teatro não estivesse apenas me observando, mas me dirigindo, como se cada gesto meu já estivesse escrito, previsto, marcado na coxia com fita branca. As falas do roteiro voltaram a aparecer. Não mais no papel, mas escritas nas paredes do depósito, riscadas na madeira das cadeiras da plateia e até gravadas em áudio dentro de arquivos do sistema de som. Arquivos sem nome, sem data, sem autor. Ouvi todos, e em todos, minha voz estava lá. Mesmo nas gravações feitas antes de eu trabalhar ali, sempre repetindo a mesma frase, em volumes diferentes, como se estivessem sobrepostos. A cortina só fecha quando você entende o seu papel. Tentei me afastar do prédio. Pedi licença médica. Disse que estava com dores de coluna, que precisava de tempo. Passei 3 noites em casa e nas 3 sonhei com a mesma sequência. Eu entrava no teatro. O teatro estava vazio, mas as luzes se acendiam sozinhas, o palco girava, a máscara rachada estava sobre a cadeira. E sentado na primeira fileira da plateia havia uma versão de mim mesmo, me observando. No quarto sonho, a plateia estava cheia. Todas as versões de mim me assistiam, algumas mais velhas, outras com olheiras. Outras vestindo trajes que eu nunca usei, mas todas caladas, me esperando. Acordei com sangue na boca, eu havia mordido a lateral da língua até cortar. A dor era real. Voltei ao teatro no sábado à noite. Havia algo que eu precisava fazer, um impulso que não era exatamente meu, mas que não consegui conter. Levei comigo as folhas do roteiro, a máscara e a fotografia antiga. Entrei no palco. Acendi a luz central, coloquei a cadeira no meio e comecei a ler, cena por cena. Não era uma peça comum. Não tinha começo nem fim. Eram fragmentos, falas isoladas, monólogos cortados. Mas quanto mais eu lia, mais sentia que aquilo era meu. Como se estivesse encenando algo que nunca tive coragem de viver fora dali. E quando cheguei ao que parecia ser o trecho final, algo mudou no ambiente. As luzes laterais se apagaram, a cortina começou a se mover e o palco ficou mais frio. Li a última fala, uma que eu nunca tinha visto antes. Estava escrita na parte de trás da fotografia. Silêncio não é o fim, é o sinal de que todos ouviram. No mesmo instante, as caixas de som do teatro emitiram um estalo seco. E depois, aplausos. Aplausos longos, cadenciados, de uma plateia invisível. Mas o que mais me assustou foi ouvir o som de alguém se levantando da plateia. Passos, um por um, lentamente, subindo as escadas laterais, vindo em minha direção. Não consegui mover o corpo. A última coisa que lembro foi a sensação de uma mão pousando levemente no meu ombro. Acordei horas depois no chão do palco. A máscara estava sobre meu rosto, a cadeira virada, as luzes apagadas, mas tudo em silêncio. Voltei para casa cambaleando. 2 dias se passaram como se fossem horas. Mal comi, mal dormi. Mas desde então, algo mudou. Eu continuo ouvindo a peça. Não no teatro, aqui, na minha casa. O som do palco ecoa à distância. A cortina da sala se move sem vento. E toda noite, às 2h57, ouço o ranger de cadeiras de plateia sendo ocupadas. Hoje encontrei sobre minha mesa de jantar um envelope, sem remetente, sem selo. Dentro, apenas uma folha. Réplica final. Você nunca saiu do palco. E agora, Adam, eu entendo. Não é só uma peça, é um ciclo.
A peça não termina enquanto alguém a escuta. E agora que você me ouviu, a cortina reabre. Meu nome é Cláudia. Tenho 41 anos, sou técnica em necropsia, mas desde o início do ano venho trabalhando como funcionária terceirizada em um cemitério público da região metropolitana de Belo Horizonte. Nada muito diferente do que já fazia antes. Meu trabalho continua sendo lidar com o fim. Só que agora, ao invés de paredes brancas e metal, o cenário é barro, cruzes, vento, folhas secas. Aqui o silêncio pesa mais. Entrei na equipe que cuida da reorganização das sepulturas antigas, principalmente de indigentes, pessoas não reclamadas pela família ou enterradas sob medida judicial. A maioria dos túmulos está mal conservada e muitos precisam ser remanejados para abrir espaço. A prefeitura contratou essa empresa para limpar, registrar, arquivar, realocar. Um serviço frio, mas necessário. No começo, achei até reconfortante. Trabalhar ao ar livre. Menos laudos, menos papelada, mais prática. A gente sempre se revezava em duplas. Alguém fotografando e registrando as lápides, outro limpando e checando integridade estrutural. Nada de escavação profunda, só manutenção e documentação. Pelo menos foi o que disseram no treinamento. Na terceira semana, me pediram para cuidar de uma parte mais antiga do cemitério, ao lado de um muro rachado coberto por eras. Lá, os túmulos não têm estrutura de cimento. Só cruzes de madeira com números. Uma fileira de 12 sepulturas, todas marcadas com tinta preta, já apagada pela chuva e tempo. Achei estranho porque aquela área não constava no mapa que recebi. As sepulturas oficiais terminavam na seção H, quadra 5, mas essas ficavam isoladas, além da última linha. No sistema, não havia qualquer referência a essa fileira. Quando voltei ao administrativo para checar os nomes vinculados àquelas marcações, o sistema retornava: registro inexistente. Avisei a coordenadora. Ela disse que aquilo devia ser erro de digitalização e pediu que eu apenas fotografasse e fizesse a descrição manual para envio posterior. Nada demais. Então voltei e fiz as fotos. Mas ao revisar no celular, as imagens estavam embaçadas, não borradas, embaçadas, como se o fundo tivesse se movido na hora. Algo como quando a lente não entende onde focar. Tentei ajustar e fotografar de novo. Mesmo resultado. O curioso é que as outras fotos tiradas no mesmo dia, em outras áreas do cemitério, estavam perfeitas, nítidas. Quando voltei para casa naquela noite, sonhei com uma sequência de nomes. Não rostos, só nomes. Como se alguém os estivesse sussurrando do outro lado da porta. Lembro que acordei com 2 deles na cabeça, Helena Vasques e João Pedro D. Nomes comuns, talvez puxados do inconsciente. O tipo de coisa que você tenta racionalizar. Mas aí veio o segundo sonho. Dessa vez, estava no cemitério, naquela fileira. Era noite. As cruzes estavam mais altas, como postes de madeira. E havia algo como uma luz vermelha muito fraca atrás de mim. Eu tentava anotar os números das cruzes, mas eles mudavam, como se cada vez que eu piscasse a ordem trocasse. E as vozes continuavam, dessa vez com mais nomes. Nomes que eu não reconhecia, mas que eu entendia como se fossem meus. No dia seguinte, encontrei uma flor sobre uma das cruzes, fresca. Uma flor vermelha, viva, bem no centro da terra ressecada da sepultura número 9. E isso me paralisou. Aquela área estava interditada ao público. A chave do portão lateral ficava trancada na sala do supervisor. Nenhum funcionário havia entrado lá durante a noite. E ainda assim, alguém passou e deixou algo. Levei a flor para a administração como evidência. A coordenadora pareceu desconfortável. Ela olhou rápido, depois desviou os olhos e disse algo que até agora me arrepia. A gente não enterrou,
Eles já estavam aí. Ela não explicou o que queria dizer com isso. Só me pediu para não comentar mais sobre aquela parte do cemitério, que deixasse para lá. E que, dali em diante, eu seria transferida para uma ala mais nova, com túmulos recentes, sepulturas identificadas, quadras bem registradas. Aceitei, mas não consegui ignorar. Alguma coisa naquela fileira está errada. E nos próximos dias, as coisas só ficaram mais estranhas. Naquela noite, Adam, depois de ouvir a frase da coordenadora, voltei para casa com uma sensação que não sei descrever direito. Não era exatamente medo, era mais como deslocamento, como se eu tivesse acessado alguma coisa que não devia, um canto esquecido, um pedaço de realidade que a maioria das pessoas finge que não está ali. Tentei não pensar mais no assunto. Me concentrei no novo setor. Túmulos recentes, gente identificada, velas, fotos, flores, tudo dentro da normalidade. Pelo menos por fora. Mas na semana seguinte, precisei voltar ao depósito de equipamentos que fica nos fundos do cemitério, bem perto daquela fileira isolada. E foi aí que notei outra coisa. A cruz da sepultura número 6 estava inclinada, como se alguém tivesse pisado com força ao lado dela. Na terra havia marcas, não pegadas claras, mas rebaixos na terra, como se algo pesado tivesse afundado ali. Olhei em volta. Ninguém, nenhum animal, nenhum visitante. Voltei rapidamente e tentei esquecer. No dia seguinte, o sistema interno passou por uma atualização e com ela recebemos um novo arquivo digital com o registro completo do cemitério. Um colega meu, o Sandro, resolveu brincar, dizendo que ia procurar por Cláudia entre os enterrados. Rimos, claro, mas o curioso foi que o nome dele apareceu. Sandro Almeida da Costa, falecido em 2007, sepultura número 3 da ala antiga. Ficamos em silêncio. Ele disse que devia ser coincidência. Mesmo nome, mesma grafia, até o mesmo ano de nascimento. Só o CPF estava diferente. Mas havia uma foto digitalizada no sistema. E era parecida demais com ele. Não igual, mas o bastante para gelar a espinha. Ele riu sem graça e fechou a tela. Disse que ia beber água. Nunca mais tocou no assunto. Na mesma noite tive outro sonho. Dessa vez, eu estava dentro de uma das sepulturas. Não enterrada, não presa, apenas presente. Como se meu corpo estivesse ali, deitado, mas meus olhos abertos. Eu conseguia ver a madeira da cruz por dentro, como se ela tivesse se prolongado para baixo, me envolvendo. E então, ouvi meu próprio nome sussurrado 3 vezes com intervalos, como se alguém estivesse me chamando, não de fora, mas de dentro da terra ao lado. Acordei sem ar. Comecei a anotar os sonhos e percebi um padrão. Cada número de sepultura parecia corresponder a um nome que surgia nas minhas noites. Eram 12 túmulos, e até então 7 nomes diferentes tinham aparecido. Em uma ordem estranha, repetida, como uma sequência. Na semana seguinte, voltei à fileira. Precisava ver por mim mesma, e ali, sob o sol do meio-dia, tudo parecia normal demais. Mas ao me aproximar da cruz número 9, aquela da flor, vi outra coisa. A madeira estava marcada com unhas, arranhões superficiais, curvos, como de alguém tentando segurar, puxar, se firmar. Não era rachadura de tempo, era movimento. Fotografei, mas como antes, as imagens saíram turvas, quase distorcidas. Pedi para um colega tirar fotos também. O celular dele travou, reiniciou sozinho. Ele riu, mas nervoso. Disse que o lugar era estranho mesmo, e foi embora rápido. A essa altura, Adam, comecei a sentir que aquilo tudo não era coincidência. Voltei à administração e pedi acesso às plantas originais do cemitério, as plantas de papel anteriores à digitalização. A coordenadora, relutante, disse que não havia necessidade, que os arquivos antigos estavam no arquivo morto da prefeitura.
Mas uma funcionária mais velha, a dona Celina, que já estava perto da aposentadoria, me chamou de lado e disse: "Você está mexendo com os do fundão, né?" Assenti. Ela apenas me entregou uma folha amarelada, dobrada, com um traçado à mão. Uma planta baixa do cemitério nos anos 80. E ali, naquele exato ponto onde as cruzes estão hoje, havia uma anotação escrita a lápis: área pré-existente, manter isolado. E abaixo, em tinta azul mais recente, alguém havia escrito: não mover, não registrar. Guardei a folha comigo, e a partir daí, Adam, as coisas começaram a sair ainda mais do controle. Naquela noite, levei a planta baixa antiga para casa. Abri sobre a mesa da cozinha e passei um bom tempo analisando cada linha. A área dos túmulos sem nome estava assinalada com um contorno irregular, como se alguém tivesse delimitado com pressa. A caneta azul parecia posterior, mas a frase era objetiva: não mover, não registrar. Comecei a pensar se aquilo não era algum tipo de protocolo antigo, algo que tivesse relação com sepultamentos feitos antes da regularização do cemitério. Talvez enterros clandestinos, talvez vítimas de uma enchente, uma epidemia, alguma coisa apagada dos registros formais. Pensei em tudo, menos em explicações sobrenaturais. Eu ainda queria acreditar que havia lógica ali, mas no fundo, alguma coisa já tinha quebrado. No dia seguinte fiz algo que não devia. Levei uma pá comigo. Esperei o final do expediente. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Eu disse que ia organizar o depósito e, como a área dos fundos estava interditada, ninguém passaria por ali. Fui até a sepultura número 6, a que parecia ter afundado levemente, e comecei a cavar. Não era escavação profunda, uns 20, 30 centímetros, só para ver se havia sinal de madeira, concreto, qualquer estrutura, mas encontrei apenas terra, barro, pedra. Então, depois de mais alguns minutos, bati em algo duro. Pensei que fosse uma tábua, mas não era madeira. Era um pedaço de vidro espesso, fosco, retangular, como uma janela enterrada na horizontal. Passei a mão para limpar melhor a superfície. Estava suja, mas por baixo do vidro havia algo, ou alguém. Não conseguia entender de imediato. A imagem era distorcida, como quando se olha através de uma garrafa. Mas havia ali um contorno. Um rosto, um corpo, um reflexo. Foi quando, pela primeira vez, eu ouvi um som vindo debaixo da terra. Não foi grito, não foi palavra. Foi algo entre um gemido e um chamado abafado, como se a própria terra respirasse, ou resistisse. Soltei a pá e me afastei. O vidro começou a embaçar por dentro, como se algo estivesse se aproximando do outro lado. E então, devagar, surgiram 3 marcas, como dedos. 3 dedos pressionando o vidro pelo lado de dentro. Corri. Passei o portão do depósito sem olhar para trás. O celular vibrava no bolso. Alguém me ligava, mas eu não atendi. Subi direto no carro e fui embora. Em casa, mais uma noite sem sono. E mais uma vez, o sonho veio. Dessa vez, eu estava dentro da cova. Mas não sozinha. Sentia a presença de alguém ao lado. Não me tocava, só respirava. E sussurrava uma pergunta que ecoava como se estivesse dentro da minha própria boca. Você lembra onde me colocou? Acordei molhada de suor, os braços formigando, e com a sensação física de peso sobre o peito. Levei quase 10 minutos para respirar normalmente. No dia seguinte, na administração, fui chamada para conversar com a coordenadora. Ela me olhou com seriedade e disse: Cláudia, alguém da vizinhança viu uma movimentação ontem à noite naquela área isolada. Você estava lá? Eu hesitei, mas disse que sim, que tinha ido apenas verificar uma irregularidade no solo. Nada demais. Ela respirou fundo. Olha,
Vou falar com você como alguém que já está aqui há tempo demais. Tem coisas que a gente não mexe. Aquela parte do cemitério foi deixada de lado por um motivo. E tudo o que eu posso te pedir é: não volta lá. Perguntei por quê. Ela não respondeu. Só levantou, foi até o armário e tirou uma pasta antiga, sem capa, com folhas datilografadas, amareladas. E me entregou uma página marcada com clipe. Era um ofício de 1983. No topo, o brasão da cidade. No corpo, a seguinte frase: informamos que a área delimitada ao fundo do perímetro de sepulturas deve permanecer isolada e sem identificação, conforme orientação da Secretaria de Saúde e da Comissão Paroquial. Os casos ali enterrados não serão registrados oficialmente. Assinado, carimbado, oficial. Eu olhei para a coordenadora e ela finalmente disse: aquilo ali não é da nossa gestão. Nunca foi. Eles já estavam ali quando esse cemitério foi aberto. A pasta foi recolhida. A conversa encerrada. E naquele dia, Adam. Eu soube que por mais que eu tentasse, já não havia como voltar ao normal. Depois daquela conversa, voltei para casa em silêncio. Passei o caminho todo com as mãos tremendo no volante. Eu sabia que tinha ultrapassado um limite, mas não sabia qual. Nem sabia se era comigo ou com o lugar. Decidi me afastar. Peguei licença médica por uma semana, alegando estafa. Durante esse tempo, tentei pensar em outras coisas. Voltei a ler, a assistir filmes bobos, cozinhar, mas nada disso me tirava da cabeça o que eu tinha visto: o vidro, os dedos, o sussurro. Na terceira noite de afastamento, recebi uma mensagem de voz, número desconhecido. A gravação era curta, 5 segundos. Silêncio. Depois uma frase: você não devia ter mexido. Não reconheci a voz e não tinha como rastrear. O número não recebia retorno. Pensei em ir à polícia, mas o que eu diria? Que cavei uma sepultura proibida, vi um rosto atrás de um vidro enterrado e que agora alguém ou algo me observava? Não. Isso não ia dar em nada. Eu mesma não acreditaria se não tivesse vivido. No 5º dia da licença, acordei com o barulho do interfone. Era o porteiro do prédio. Disse que havia uma entrega para mim. Quando desci, não havia ninguém. Apenas uma caixa de papelão pequena, sem remetente, com meu nome à mão. Abri ali mesmo. Dentro havia uma cruz de madeira, idêntica às do cemitério, só que menor. E com o número 13 pintado em preto. Aquela fileira só tinha 12 sepulturas. Voltei para o apartamento com a caixa nos braços, o coração disparado. Fiquei encarando aquilo por horas. Como se o número não fizesse sentido, como se aquele 13 fosse uma afirmação de que algo novo estava sendo reservado ou ativado. E então percebi, a 13ª sepultura era para mim. Voltei ao cemitério 2 dias depois. Não oficialmente. Fui sozinha no fim da tarde, com o uniforme guardado debaixo da roupa. O portão lateral ainda funcionava com a mesma chave. Uma cópia que eu nunca devolvi. Atravessei o setor velho com passos rápidos, evitando qualquer olhar. Cheguei à fileira. As 12 cruzes estavam lá, mas havia uma nova marca na terra, na ponta da fileira. Sem cruz, sem número, apenas a terra, mexida. Ajoelhei, encostei a mão. O chão ainda estava úmido, como se alguém tivesse cavado recentemente. E naquele momento, Adam, eu soube. Não havia mais dúvida. Alguma coisa, ou alguém, me aguardava ali. Não era uma maldição, nem um fantasma clássico. Era registro, arquivo, o tipo de coisa que ganha forma só porque foi ignorada por tempo demais e que começa a se alimentar de quem ousa prestar atenção. Voltei para casa e deixei tudo como está. Pedi demissão, mudei de cidade. Nunca mais falei com ninguém daquele cemitério. Mas às vezes, quando estou deitada em silêncio, ouço nomes. Nomes que não reconheço. E todos
me chamam de volta para lá. Eu não sei o que aquele lugar realmente é, mas sei que continua crescendo. Sei que continua preenchendo as lacunas que o sistema não quer ver. E agora, sei que a próxima cruz ainda não tem nome, mas vai ter. Bom, amigos, assim chegamos ao fim dos relatos de hoje. Espero de verdade que você tenha sentido cada história tanto quanto eu. Lembre-se, tem vídeo novo aqui toda semana e seria uma honra ter você comigo nas próximas noites. Agora, na tela, estou deixando mais um relato intenso que você precisa ouvir. Um forte abraço e nos vemos lá.